Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Eliseu Fortolan por aqui e é um grande prazer estar junto com vocês nesta videoaula. Nesta videoaula eu trago aqui um tema muito importante e também muito interessante, que é o cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, sendo que esta será a primeira videoaula de uma série de videoaulas com este tema. Toda esta videoaula está fundamentada na Instrução Normativa da Receita Federal, número 1700 de 2017. Este dispositivo legal contém 317 artigos e normatiza a tributação do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social. É também o produto da consolidação de 9 instruções normativas e tem como premissa concentrar a regulamentação deste tema e, consequentemente, tornar menos esparsa a legislação referente à tributação sobre a renda das pessoas jurídicas emitida pela Receita Federal. Além disto, esse dispositivo traz consigo as seguintes vantagens: facilidade na pesquisa e aplicação da legislação tributária, transparência do entendimento da administração tributária, segurança jurídica na aplicação das regras do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social, redução dos litígios e ainda melhora a relação entre o fisco e o contribuinte. Temos como conceito para esta videoaula o lucro real, que é o lucro líquido do período de apuração antes da provisão para o imposto de renda, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações contempladas e autorizadas pela legislação do imposto de renda, conforme o artigo 61. Também falaremos sobre o lucro ajustado, que é o lucro líquido do período de apuração antes da provisão para a contribuição social sobre o lucro líquido, ajustado também pelas adições, exclusões e compensações contempladas e autorizadas pela legislação da contribuição social sobre o lucro líquido. Quanto às bases de cálculo, o artigo 27 diz o seguinte: a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica é o lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado, correspondente ao período de apuração. E no artigo 28 fala sobre a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, que é o resultado ajustado, resultado presumido ou resultado arbitrado, correspondente ao período de apuração. Gostaria de deixar bem claro que nesta primeira videoaula deste tema, nós falaremos sobre a tributação do imposto de renda e da contribuição social para as empresas tributadas pelo lucro real. Nas próximas videoaulas falaremos sobre estes cálculos para as empresas tributadas pelo lucro presumido. Quanto às alíquotas, no artigo 29, nós vemos que a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica é 15%. Porém, no parágrafo 1º do mesmo artigo, diz o seguinte: a parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante da multiplicação de R$20.000 pelo número de meses do respectivo período de apuração, sujeita-se à incidência do adicional do imposto sobre a renda à alíquota de 10%. Isso nós veremos com mais detalhe quando estivermos fazendo os cálculos para o imposto de renda da pessoa jurídica. Quanto à alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, à luz do artigo 30,
nós vemos que será de 15% ou 9%. Isso dependerá do ramo de atividade da empresa. E já adianto a todos vocês que nesta videoaula nós adotaremos a alíquota de 9% para o cálculo da contribuição social. Quanto aos períodos de apuração, as bases de cálculo do imposto de renda e da contribuição social serão determinadas em períodos de apuração trimestrais, encerrados em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro para cada ano calendário, conforme o artigo 31. Para nós fazermos os cálculos do imposto de renda e da contribuição social, levaremos em consideração este primeiro cenário com valores hipotéticos. Vocês não precisam se preocupar com os valores da coluna janeiro, fevereiro e março. Olhem somente para os valores da coluna total. Se vocês olharem essa tabela, ela é exatamente uma demonstração de resultados bem simplificada. Começando pelo faturamento bruto, que é R$400 mil, menos as deduções sobre o faturamento, que nós não falaremos particularmente sobre estas deduções, mas nesta videoaula vamos levar em consideração R$30 mil. Faturamento líquido, então, será R$370 mil. Menos os custos das mercadorias vendidas, no valor de R$195 mil, temos um resultado operacional bruto no valor de R$175 mil. Eu já publiquei uma videoaula falando sobre resultado operacional e resultado não operacional. E também já publiquei uma videoaula falando sobre despesas operacionais e despesas não operacionais. Como não faz parte específica desta videoaula, não falarei detalhadamente sobre resultado operacional e não operacional e despesas operacionais e não operacionais. Mas voltando para essa tabela, o resultado operacional bruto é R$175 mil, menos as despesas operacionais no valor de R$118 mil, o resultado operacional líquido é R$57 mil. Prestem bastante atenção que agora chegou o momento dos ajustes, ou seja, das adições, das exclusões ou das compensações. Nesta videoaula também não falarei detalhadamente sobre estes elementos, porque demandaria um grande tempo, mas estes elementos fazem parte do anexo 1 e do anexo 2 da instrução normativa que nós estamos seguindo nesta videoaula. Percebemos que nesta videoaula não há nenhum ajuste, portanto, o lucro antes dos impostos sobre a renda é R$57 mil. Prestem bastante atenção que o lucro antes dos impostos sobre a renda será a base de cálculo para o imposto de renda e para a contribuição social. Vejamos então, nós sabemos que a alíquota do imposto de renda é 15%. Então, se nós aplicarmos 15% sobre R$57 mil, nós encontramos o valor de R$8.550. Este será o valor do imposto de renda nesta videoaula para este cenário 1. E depois nós faremos o cálculo da contribuição social e aplicaremos uma alíquota de 9% sobre os R$57 mil, que encontraremos R$5.130. Portanto, para este cenário 1, o total dos impostos sobre a renda é R$13.680. Prestem bastante atenção que eu levarei este valor para eu concluir
a demonstração do resultado. Então nós tínhamos na tabela anterior um lucro antes dos impostos sobre a renda no valor de R$57 mil. Faço a dedução dos impostos sobre a renda, que é o imposto de renda e a contribuição social, no valor de R$13.680. E para o cenário 1, o lucro líquido do período, ou seja, desse primeiro trimestre, será de R$43.320. Agora nós temos o cenário 2, onde o faturamento bruto é R$450 mil. Depois nós temos deduções sobre o faturamento no valor de R$30 mil, cujo faturamento líquido passa a ser R$420 mil. Depois nós deduzimos o custo das mercadorias vendidas no valor de R$195 mil. O resultado operacional bruto é R$225 mil. Deduzimos despesas operacionais no valor de R$118 mil e o resultado operacional líquido é R$107 mil. Também neste cenário 2 nós não temos nenhum ajuste, portanto o lucro antes dos impostos sobre a renda é R$107 mil. Esta será a base de cálculo para o imposto de renda e para a contribuição social. Então nós pegaremos a nossa base de cálculo e aplicaremos uma alíquota de 15%, que é a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, e encontramos R$16.050. Mas vocês lembram que todo valor excedente a R$20 mil mensais, que neste caso estamos falando de um trimestre, então R$20 mil mensais a cada mês, neste período nós temos R$60 mil. O excedente a R$60 mil, nós temos que aplicar uma alíquota de 10%, que é o adicional do imposto de renda. Então, R$47 mil é o excedente, aplicamos uma alíquota de 10% e temos R$4.700. Calculamos agora a contribuição social, cuja base de cálculo é R$107 mil. Aplicamos uma alíquota de 9% e encontramos R$9.630. Para o segundo cenário desta videoaula, o total dos impostos sobre a renda soma R$30.380. Levo este valor para concluir a demonstração do resultado. Então nós tínhamos um lucro antes dos impostos sobre a renda no valor de R$107 mil. Deduzimos os impostos sobre a renda, que são imposto de renda e contribuição social, no valor de R$30.380. Nós temos um lucro líquido do período no valor de R$76.620. Agora, eu gostaria de deixar este exercício proposto para todos vocês. Gostaria muito que vocês tentassem resolver este exercício, preenchendo estas lacunas em branco. E gostaria também que vocês deixassem no comentário qual é o total do lucro líquido do período. Esta videoaula vai se encerrando por aqui, mas eu gostaria muito de agradecer todos vocês pela presença nesta videoaula, pela participação no meu canal, pelas mensagens que vocês têm me enviado. Eu tenho lido todas as mensagens e estas têm sido de grande incentivo para eu continuar publicando as minhas videoaulas. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser.